Olá, como é que vocês estão? Desejo que todos estejam animados para mais um encontro. Sejam todos e todas bem-vindos. Hoje nós trataremos sobre um outro assunto, né? Tratamos sobre estratégias de leitura, agora iremos tratar sobre técnicas de leitura. E aí eu peço para vocês novamente permissão para compartilhar o material que nós produzimos para esse encontro de hoje. Tudo bem? Vamos lá. Vou colocar aqui no modo apresentação, formalizar aí essa nossa parte introdutória. Novamente, nós estamos no curso de Tecnologia em Gestão Pública, é uma disciplina do primeiro semestre do curso. Trata-se da disciplina de metodologia da pesquisa científica. Como eu adiantei para vocês, hoje nós refletiremos, aprenderemos e compartilharemos conhecimento sobre técnicas de leitura. E eu estou aqui, professora Giane Castro, para acompanhá-los nessa jornada. Vamos pensar. Quais são os benefícios que a leitura regular pode trazer para a vida pessoal e profissional? Então, a gente viu na aula anterior que nós podemos desenvolver várias estratégias de leitura. Em algum momento, a gente pode se sentir intimidado, desafiado, porque ler não é um hábito para a maioria das pessoas. Mas nós estamos aqui no curso superior, nós estamos nos preparando para o mercado de trabalho, alguns já devem estar no mercado de trabalho, mas com essa disciplina de metodologia, essa que nós estamos oferecendo no projeto Tô Graduado, eu garanto para vocês que nós seremos profissionais com um diferencial, porque nós não iremos ser profissionais apenas de execução de tarefas. Né? Nós podemos assumir funções de liderança. E funções de liderança exigem uma leitura de mundo, exige uma leitura da realidade. E essa leitura de mundo e leitura da realidade, ela pressupõe uma investigação, ela pressupõe acesso aos documentos que já foram produzidos e ela exige um grau de análise que a maioria das pessoas não estarão preparadas, mas nós com certeza estaremos. Então, para motivar um pouquinho vocês, para vocês entenderem e visualizarem que não é algo extraordinário, que não é algo que está distante da nossa realidade, eu vou começar com os benefícios que uma leitura adequada, uma leitura planejada, uma leitura bem executada pode trazer de benefícios. Então, vamos lá. O primeiro é o senso crítico mais apurado. Você imagina uma pessoa que está em uma determinada função, ela pode executar uma tarefa e um trabalho rotineiro, mas uma pessoa que está em uma instituição, que ela consegue inovar, que ela consegue analisar o contexto daquela realidade, fazendo proposições de mudanças, isso tudo é mediante um senso crítico mais apurado. E esse senso crítico mais apurado, ele pressupõe uma leitura, né? Um bom leitor. Um outro aspecto que se constitui como um benefício é o conhecimento de novas palavras e termos. Muitas vezes termos
mal interpretados, que a gente ouviu alguém falar uma palavra e muitas vezes a gente entende o som daquela palavra de forma equivocada e a gente vem reproduzindo. Por exemplo, um dia desses eu fui numa loja e eu estou acostumada a, a dar um nome para aquela blusa que só tem uma manga. E aí a gente costumava chamar o nome daquela blusa de blusa mula manca. Vocês já ouviram? Já ouviram esse som? Ou já ouviram falar dessa blusa chamada mula manca? Foi um som equivocado que nós ouvimos e continuamos reproduzindo, porque na verdade, qual é o nome daquela blusa? É nula, porque não tem manga. Nula manga. Interessante. E isso tudo é apenas um exemplo trivial, né, da nossa vida. E muitas vezes a gente ouve, só reproduz equivocadamente, ou em outros aspectos a gente trabalha rotineiramente em uma atividade, mas não conhece os termos adequados de uma determinada teoria, de um determinado comportamento. Você não consegue se posicionar dizendo, olha, eu sou dessa linha, eu trabalho nessa perspectiva, a nossa instituição ela tem essa visão. Isso tudo advém de uma leitura adequada em que nós conhecemos novos termos e tornamos o nosso vocabulário mais rebuscado, né? Mais interessante, mais descontraído, mais diversificado. A desenvoltura na oratória e expressão. É lógico, é claro. A partir do momento que eu conheço palavras novas, que eu utilizo adequadamente essas palavras, é fato que eu terei uma oratória melhor, eu irei me expressar de forma mais segura quando for necessário. Eu também tenho uma escrita mais coerente, uma escrita mais correta, porque à medida que eu vou lendo, eu vou percebendo e vou assimilando que aquela palavra é escrita com dois S e não com C, que aquela palavra é com X e não com S. Então, é na escrita, é no fazer que nós desenvolvemos uma escrita melhor. Maior capacidade de persuasão. Você pode perceber que uma pessoa que lê mais e obtém, por consequência, mais conhecimento, ela tem o poder de argumentação, ela consegue te conduzir num processo de convencimento, porque ela sabe que as informações que você tem são limitadas. Então, muitas vezes, essa pessoa pode fazer um jogo de palavras, em algum momento concordar com você e depois apresentar argumentos contrários, argumentos que te convençam que aquilo é mais adequado, que aquilo é o correto, é o poder de persuasão a partir de um vocabulário melhor, de uma pessoa que lê mais. Então, maior qualidade nas relações interpessoais. Isso não é algo definitivo, mas a partir do momento que você consegue desenvolver um diálogo, que você consegue se posicionar, com certeza você tem elementos que permita é, uma melhor qualidade dessas relações interpessoais. Então, vamos lá. Aprendizado da leitura. A partir da definição que temos sobre leitura, podemos dizer que é possível ensinar alguém a ler. É possível? A partir da definição que temos sobre leitura, podemos dizer que é possível ensinar alguém a ler? O que vocês acham? Então, vamos lá. Os pesquisadores afirmam que se aprende a ler lendo. É lógico que a gente aprende a ler lendo. Mas a gente aprende a ler também desenvolvendo técnicas de leitura.
Lembra aquele exemplo que eu dei lá na aula passada, que muitas vezes a gente lê um texto e ao final de uma página a gente não lembra de exatamente nada do que leu, ou não entendeu nada do que foi falado? Ou o texto foi mal escrito, ou eu não tenho conhecimento adequado para entender aquele texto, ou eu não desenvolvi a habilidade de ler. Então eu aprendo a ler lendo. Mas eu também aprendo a ler lendo, desenvolvendo técnicas de leitura. Eu posso, a partir do que eu tenho como objetivo naquela leitura, identificar qual é o objetivo daquele texto. Eu tenho condições de identificar os argumentos do leitor. Eu tenho condições de identificar os conceitos que estão em um determinado texto. Então, eu posso previamente me organizar para saber qual é o meu objetivo com aquela leitura. E vou ler de forma intencional, procurando identificar aquilo que eu desejo. Então, eu posso ir grifando, se eu desejo identificar os conceitos dos termos, eu posso marcar o texto e depois grifar qual é o termo que se equivale àquela determinada palavra, qual é a definição dessa palavra. Né? Então, eu posso desenvolver algumas técnicas que me auxiliam nesse processo de concentração e de intencionalidade. É lendo que muitas vezes adquirimos a experiência para fazer uma leitura fluente e selecionar as informações mais importantes do texto. Isso não sou eu quem disse, foi Fulgêncio e Liberato, num texto de 2007. Mas eu corroboro com a informação que ele nos apresenta. Então, o que é leitura de estudo? Leitura de estudo, leitura, estudo. É um estudo por meio da leitura, né? Castelo e Pereira 2003, ele traz que é a leitura em que se faz uma interlocução com o texto, ou seja, eu não leio por ler, eu leio interagindo com o texto, eu leio fazendo perguntas para o texto, porque eu não posso ler sem uma intencionalidade, eu tenho que ter um objetivo com aquela leitura. Então, eu posso me programar para perguntas prévias e eu posso, à medida que eu for lendo, identificar algo que eu desejo me aprofundar naquele conhecimento. Então, vamos continuar aqui. É a leitura que tem a finalidade de retirar tudo o que dele se possa extrair. Ou seja, a leitura em que se busca não uma informação pontual, mas perceber como o texto se organiza, o que discute e como discute. Então, essa, pessoal, é uma informação muito importante, é uma informação que vai servir muito para a gente. Então, poder destrinchar um texto por partes nos ajuda muito na compreensão do texto. Então, organizar essa divisão, saber qual é a intenção, saber qual é o posicionamento do autor, saber quais foram os argumentos que ele utilizou para poder validar a sua tese, para poder validar o seu argumento, nos conduzirá num processo de entendimento desse texto de forma facilitada. Então, a leitura necessária no dia a dia de quem exerce uma atividade intelectual, necessária ao estudante de um modo geral, ela precisa ser, é, ela precisa ser organizada, ela precisa ser estruturada para que eu não leia e não saia com a sensação de que não entendi nada. Para estudar um determinado texto, nós devemos fazê-lo como um todo, até adquirir uma visão global. Lembra que eu falei para vocês que nós podemos desenvolver várias estratégias de leitura?
Eu posso, se for um texto em que eu ainda não conheço, um assunto que eu não conheço, é muito importante que eu faça uma leitura geral, para eu não ir é, ou me intimidando, ou tendo interpretações equivocadas. Então, eu faço a leitura do texto global e depois eu vou, já que eu sei qual é a ideia daquele texto, depois, de forma mais aprofundada, eu posso fazer uma segunda leitura, já separando por partes e já deixando tudo sinalizado para uma situação posterior em que eu precise utilizar os textos lidos para a formulação do texto que eu estou desenvolvendo. Então, para que possamos dominar e entender a mensagem que o autor pretendia relatar quando escreveu. Então, isso se trata da leitura global. Os textos de estudos requerem reflexões por aqueles que os estudam, ou seja, por nós, né? Nós estaremos ainda no posicionamento de escrever, mas nesse momento nós estamos numa posição de se apropriar do que já foi escrito. Portanto, a leitura desses textos exige um método de abordagem. Devemos compreender, analisar, interpretar, e para isso temos que criar condições capazes de permitir a compreensão, a análise, a síntese e a interpretação dos conteúdos, que é o que nós estamos aqui pretendendo com esse estudo das técnicas de leitura, certo? Então vamos lá. Eu falei que nós deveríamos analisar, sintetizar e interpretar. Como que a gente faz uma análise de um texto? Nós devemos decompor um texto completo em suas partes para melhor estudá-las. Então, ao invés de eu tentar entender o texto como um todo, eu preciso fazer uma leitura prévia para não estar totalmente perdido, mas depois eu posso separar qual é o objetivo, qual é a questão que esse autor quis debater, quais foram os argumentos, quais foram os resultados. Então, eu separo por partes. Uma outra coisa, um outro aspecto, uma outra técnica é sintetizar, é reconstituir o texto decomposto pela análise. Ou seja, sempre que eu faço uma leitura, é muito importante que depois eu escreva a minha interpretação sobre aquele texto. Porque aquilo tanto vai fazer com que eu grave aquela informação, quanto me permitirá utilizar essa informação no momento adequado, onde eu vou precisar de argumentos de outros autores para poder validar o meu argumento. E interpretar. Interpretar é tornar uma posição própria a respeito das ideias enunciadas no texto. Isso é, dialogar com os autores. Veja que tem uma lógica. Eu leio, decomponho as partes, depois eu escrevo sobre aquilo e depois eu vou emitir a minha opinião. Se eu estou produzindo um novo texto, eu devo utilizar, sim, informações que já foram produzidas, verdades que já foram escritas e analisar uma realidade atual, que é a minha investigação, a partir desses autores. Mas eu não vou simplesmente copiar o que os autores falaram. Eu vou utilizar os argumentos dos autores que já escreveram para validar aquilo que eu estou investigando. Vocês conseguiram perceber, gente? Como é rico esse processo de leitura e produção de texto? Nós precisamos ainda, de forma mais detalhada, verificar como se pode estudar um texto. E aí a gente vai solicitar a ajuda aí do Geraldinho, e ele traz que é um bom roteiro, ele traz um bom roteiro para estudar um texto. Vamos a esse roteiro. Então, o primeiro é especificar a tese defendida. Então, sempre que eu vou escrever algo, sempre que um autor vai escrever algo, ele não vai escrever por escrever.
ele vai escrever porque ele pretendeu investigar sobre aquilo e ele vai defender algo. Ele vai falar, olha, um aspecto aconteceu dessa forma no passado, numa cidade, num país, numa instituição, mas na instituição que eu estou investigando, que eu estou trabalhando, a minha tese é essa, a minha afirmação é esse, o meu argumento que eu estou procurando defender é esse. Então, sempre no texto você vai procurar identificar qual é a tese defendida pelo autor. O outro é identificar os argumentos apresentados em favor dessa tese. Sempre que eu vou convencer você, eu falo, olha, isso é isso. Aí, isso é isso por causa disso, porque é assim, porque aconteceu dessa forma. Esses são os argumentos. E os contra-argumentos, né? Então, tem alguns autores que trabalham com essa perspectiva de que eu só consigo defender uma tese se eu apresentar os argumentos favoráveis e os contra-argumentos. Isso é uma linha de pesquisa, uma linha de entendimento. Tem outras linhas que já tem uma outra perspectiva. Por exemplo, por que eu vou defender algo apresentando contra-argumentos? Não, eu vou apresentar argumentos que validam aquilo que eu estou investigando. Isso não significa, em nenhum momento, que eu vou fechar os olhos e não fazer uma interpretação dessas informações. O que eu estou falando é que no meu texto eu posso utilizar apenas autores ou linhas de pensamento que validam a minha tese. E o quarto aspecto é a coerência entre tese e argumentos. Veja, se eu tenho uma tese, os argumentos, eles têm que evidenciar essa tese. Muitos textos mesmo, eles são desqualificados porque a pessoa vem com uma afirmação e depois ela vai apresentando argumentos que não corroboram com aquela tese, ou seja, que não afirmam, que não conduz àquela tese. Então, é muito importante coerência entre os argumentos e a tese. Isso é uma preocupação que nós temos que ter na leitura, para identificar isso nas leituras que nós estamos desenvolvendo, quanto, quando nós formos escrever, também desenvolver uma escrita dessa forma. E aí eu chamo a atenção de vocês para essa leitura intencional que eu acabei de mencionar para vocês, que é muito importante que cada uma dessas leituras elas sejam feitas assim, porque lendo a gente vai adquirindo uma estratégia, uma forma de escrever, uma determinada metodologia para escrever. Então, a leitura nos auxilia também nesse aspecto. Então, as técnicas de leitura, elas sugerem ainda que cada um desses tópicos que a gente acabou de ver, eles possam ser postos em questões quanto à veracidade e à validade dos argumentos apresentados. Então, vamos lá. É importante observar a postura do texto, né? Isso é, como se dá a passagem de um parágrafo para o outro. Ou seja, no parágrafo eu devo me deter a um argumento. No outro parágrafo eu apresento um outro argumento. Ou eu apresento argumentos e contra-argumentos. Vai depender da estratégia que eu vou utilizar para a minha escrita. Mas ele tem que ser uma postura, ele tem que ser um todo coerente. Um texto fácil de ler, um texto gostoso de ler, um texto fluido, é aquele texto em que você percebe essa postura, onde você percebe uma coerência entre um parágrafo e outro, e ao final uma amarração, uma finalização
do que se pretendia lá no início. Então, pode-se ainda analisar os objetivos do autor, que contra-argumentos invalidam os seus argumentos, e aí esses eu não vou utilizar, ou de outros argumentos que confirmam a posição. Tem muitos autores que utilizam os contra-argumentos justamente para reforçar os argumentos. Então, tudo vai depender da estratégia, mas eu não posso utilizar isso sem uma intenção, sem uma organização. Então, para avaliar se o texto foi bem compreendido ou bem escrito, ele deve responder a algumas questões básicas. Qual é a questão de que o texto está tratando? Então, ao tentar responder essa pergunta, o leitor será obrigado a distinguir as questões secundárias da principal, isso é, aquela em torno da qual gira o texto inteiro. Então, eu identifico o argumento principal e os contra-argumentos. Quando o leitor não sabe dizer do que o texto está tratando, ou o texto for mal escrito, ou ele não desenvolveu essa técnica de leitura capaz de permitir que ele realizasse uma interpretação adequada. Um outro aspecto. Qual é a opinião do autor sobre a questão posta em discussão? É muito importante. Se eu estou utilizando esse texto para validar algo que eu quero escrever, ou que eu quero conhecer, é muito importante que eu saiba qual é a opinião do autor. E aí, isso, pessoal, vocês vão perceber nos textos que eles têm formato. Geralmente eu esboço o objetivo, depois eu esboço a minha questão, depois eu coloco os meus objetivos, vou colocando os argumentos e ao final, ou durante, eu vou sempre dialogando. Olha, o autor tal, ele afirma isso. Portanto, essa realidade pode ser analisada dessa forma. Ou esse autor apresentou esse argumento num determinado contexto que não se aplica nessa realidade. Entendeu? Você tem que ir dialogando com o texto. Um terceiro aspecto é: quais são os argumentos utilizados pelo autor para fundamentar a opinião exposta? É isso que eu acabei de falar. Um bom texto é um texto em que eu utilizo outros autores, as teorias que foram validadas, as teorias que foram bem fundamentadas, para subsidiar o meu argumento. Então, um texto científico, acadêmico, ele não pode vir simplesmente com a sua opinião, com a sua leitura de mundo. Ele deve vir acompanhado e validado por outros autores. Tudo bem até aqui? Vamos lá. Saber reconhecer os argumentos do autor é também um sintoma de leitura bem feita. Um sinal claro de que o leitor acompanhou o desenvolvimento das ideias. Na verdade, compreender um texto significa acompanhar com atenção o seu recurso argumentativo, ou desenvolver um senso crítico para ser capaz de falar, olha, o autor ele pretendia investigar isso, e ao longo do texto ele não desenvolveu bons argumentos. A gente, depois que desenvolve uma habilidade para ler, a gente pode identificar quais são os trabalhos bem escritos e os trabalhos que não têm uma lógica, que não é um documento científico, um documento bem estruturado. Nós também seremos capazes de identificar isso, de identificar essa possibilidade. Tanto a de compreender um texto bem escrito, quanto a de compreender um texto com falhas estruturais e argumentativas. Outra dica interessante para você é localizar a informação principal de um parágrafo e identificar o tópico frasal. O que é o tópico frasal? É a frase, é a introdução do tema, é a ideia-chave do parágrafo, é a ideia núcleo desse parágrafo, porque é através dessa ideia central
que você consegue identificar todos os argumentos que giram em torno dessa ideia principal. E isso vai permitir que você tenha uma melhor interpretação. E por último, nós finalizamos aqui com a ideia da intertextualidade, que é o diálogo entre textos. Então, e aí eu preciso da colaboração de vocês, porque a gente vê tantos trabalhos mal escritos e para isso é necessário a gente pegar, ter acesso a bons textos, né? E um bom texto, pessoal, é aquele que vai dialogando entre os autores. Eu não simplesmente pego um autor, coloco a teoria lá dentro do meu trabalho e deixo ele sem um diálogo. É aquele que eu tenho um questionamento, eu tenho um objetivo e eu vou, aos poucos, desenvolvendo essa ideia juntamente com autores para, ao final, fundamentar as minhas ideias com os argumentos que foram desenvolvidos ao longo do texto. Com essa ideia da intertextualidade, eu finalizo aqui o nosso encontro, novamente convidando vocês para, se for necessário, retomar novamente esse vídeo, ler o material auxiliar, ler o material que foi escrito, realizar as atividades, participar dos fóruns, e com isso eu garanto para vocês que o nosso processo de aprendizagem ele vai ser muito mais tranquilo, muito mais leve para todos nós. Bons estudos!